Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje conversaremos sobre os 4 medos básicos da humanidade. A nível de introdução, esses 4 medos são fundamentais no entendimento do motivo do porquê a nossa vida tem tantos problemas. Esses medos foram mapeados e estão disponíveis no Templo de Kom-Ombo, no Egito. E esses 4 medos se resumem em medo do abandono, medo de perder, medo de enfrentar e medo de morrer. Esses medos se apresentam em todas as dimensões onde a consciência consegue alcançar. Então pode ser tanto medo psicológico, quanto medo físico, quanto medo astral, enfim, é infinita possibilidade. Observemos, que são 4 medos básicos. Eles poderiam ter mapeado 5 ou 3. Por que 4? Veja que através da numerologia, o número 4 ele tem muito a questão da estabilidade. Então, um cômodo tem 4 lados. Uma casa tem 4 lados normalmente, não é? Uma mesa, uma cadeira. Então, através desse número, nós vemos um comprometimento e uma seriedade e um trabalho árduo para erguer alguma coisa que é muito estável. Então veja que poderíamos entender que a proposta de 4 medos básicos é justamente essa, trazer essa questão da seriedade. Veja que mesmo nós não compreendemos numerologia, a nossa mente sente algo em relação àquilo. Veja que tem muitos sentimentos, muitas coisas que nós temos dentro de nós que nós não conseguimos expressar. Então nós sentimos uma coisa confusa, aí vem alguém e explica o que está acontecendo. Seja um psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, um amigo, uma pessoa sensível, uma pessoa que tá na obra, na questão de ascensão de consciência. Você pensa, nossa, parece que essa pessoa me conhece, mas na verdade é porque ela já trilhou o caminho. E isso também entra na questão da educação, não é? Então, imaginemos todo esse processo. Sabe quando o filho ou a filha, ele tá do outro lado lá e o pai e a mãe falam, vem, pode pular que dá, que eu tô aqui segurando você. E a criança às vezes fica meio com medo. O pai e a mãe sabem, tá tudo bem, pode pular, eu te garanto. Eu tô aqui porque eu garanto, eu sei que dá certo. Então ele cria essa possibilidade do filho confiar mais no que acontece. Aplicando esse exemplo nesse estudo, nós vemos, se alguém mapeou, é porque dá para superar. Se alguém esmiuçou esses medos, é porque é possível transmutá-los. Então, a proposta aqui do vídeo é trazer para a consciência esses medos para que possamos trabalhar em cima deles. A começar pelo primeiro medo, o medo do abandono. Através desse medo, o indivíduo acaba deixando de lado a sua individualidade para se adaptar a fantasias dos outros. Comparemos isso como um efeito curioso. Imagine que, imagine que as expectativas de alguém é como uma caixinha pequena, né? E a consciência do ser humano é maior do que uma caixinha. O indivíduo, quando ele teme o abandono, ele pode optar por se comprimir para caber dentro dessa caixinha de expectativa, para atender o que o outro está querendo, para que o outro não a rejeite, não a julgue, não a critique. Então veja que esse processo de compressão é doloroso. Mas como existem consciências que temem o abandono, elas acabam pagando esse preço. Então veja que, por consequência, o indivíduo se anula, ele se esquece, ele deixa de ser quem ele é de verdade para ser o que o outro quer que ele seja. E à medida que o tempo passa, ele vai parar, olhar para trás e pensar: e aí? Quem eu sou? Para onde eu estou indo? Então ele perde um pouco a identidade. Nessa questão, o indivíduo ele pode sofrer abandono psicológico, né? Na questão de se sentir sozinho nas ideias, se sentir sozinho nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos. Como ele também pode ser abandonado fisicamente, né? Pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, por alguém.
Então esse medo, ele é muito complexo, assim como os outros três também. Mas veja que eles criam raízes muito profundas no indivíduo. É porque, igual estamos falando, o simples fato de se sentir abandonado em algum momento faz o indivíduo se tornar um camaleão. Onde ele tá, ele se adapta. Ele consegue transformar a personalidade dele, criar uma imagem residual temporária do que eles querem que a pessoa seja, e ela deixa de ser ela mesma. Então isso se opõe totalmente àquela questão da sobriedade que nós tanto comentamos com vocês. Independente do que estiver acontecendo, tô sóbrio, tá tudo certo. É uma energia ruim, é uma emoção ruim, mas tal como tudo que acontece, é passageiro, vai passar. Então, quando o indivíduo se identifica com essa onda que está passando, ele intensifica a ocorrência e também aumenta o tempo de permanência. Então, nós temos que, na verdade, nós aprendemos que a vida está seguindo, está indo para lá e para cá, e a gente está extraindo o melhor que pode, fazendo o máximo possível para não se apegar. O medo de perder. Isso também acontece, é bem comum, todos eles são bem comuns, mas acho que esse do perder é um dos mais interessantes. Nos dias atuais, dificilmente existe um diálogo, né, entre aquela questão dos diálogos de Platão. Porque quando esses indivíduos se reuniam, eles entendiam que ninguém carregava a verdade. Então eles estavam de coração aberto para ouvir o que todo mundo tinha para falar. Então, por exemplo, alguém falava uma ideia. Será que a alma é isso, ou é aquilo, ou a consciência? Aí o outro falava, mas tem isso, olha, será que é possível? Vamos dar um exemplo. Eles estavam conversando sobre a existência do espírito, da alma. E daí eles estavam falando que talvez a alma seja como a eletricidade, ou seja, como as notas sonoras de um instrumento. O dó, o ré, o mi, fá, o mi, o fá. E aí falaram, olha, se ela fosse mesmo essas notas, ela poderia ser prisioneira de um instrumento, não é verdade? Então precisaria de um instrumento ser tocado para que ela pudesse se mostrar. Mas na verdade a nota sempre está ali. Acho que está ficando um pouco confuso de explicar para vocês, mas vamos tentar entender de outro jeito. Quando a gente está fazendo café, né, na canequinha lá no fogão, aí a gente põe lá o fogo, beleza, aí o fogo começa a ferver a água. Aí a gente esquece que a caneca tá lá. Aí quando a gente vai ver, cadê a água? Sumiu a água. Então nós poderíamos olhar e falar, a água sumiu. Num ponto de vista, isso poderia ser verdade. Mas para quem tem um conhecimento da física, da ciência, sabe que a água não sumiu. Ela simplesmente se transformou em vapor. Ela subiu porque o ar quente tende a subir e o ar frio tende a descer, também entrando na questão da física. Então o vapor está subindo, alcança as nuvens, até que um dia, com o acúmulo de vapor, ela chove novamente. Então poderíamos entender que a alma, ou a morte, quando o corpo desencarna, né, o corpo morre, aí nós olhamos e falamos, morreu. Mas existe uma essência que pode ter saído do corpo naquele momento que nós não estejamos vendo. Se nós não vemos a água que evapora, pode ser que vejamos o vapor, mas normalmente não vemos. Tem muita coisa que está acontecendo que nós não estamos em plena atenção, que nós não estamos observando por ausência de sentimento. Nessa questão de sentimento, de ter sentidos para conseguir perceber. Ou quando falam também do sol. Nós acreditamos, o sol acabou de nascer. Aí quando for lá pelas 7, o sol vai se pôr. Ou o sol nasce ou o sol morre, né? Só que quando também entendemos a física de Einstein, ou essa questão toda, nós entendemos que o Sol não se nasce e não se põe coisa nenhuma, é a Terra que está girando. Então veja que, para quem está numa discussão, não vai querer entender isso daí. Ah não, o Sol nasce e se põe porque eu estou vendo, não quero saber de Terra girando não. Então veja que tem que ter a mente aberta para poder considerar tudo e ver o que faz sentido. E bom, por consequência, quando um deles acredita conter a verdade, nasce uma discussão. E é o que muito acontece, né, gente? Então, mas é porque não é assim, porque não é assado, porque você está equivocado. Então, nós aprendemos a lidar com as diferenças, mas tudo bem, né? Esse medo também se apresenta no plano manifestado, que é no plano da matéria. Isso aqui que nós estamos segurando, o pendrive manifestado. O indivíduo pode temer
perder esses bens materiais. Então, nossa, esse adaptador aqui é tudo na minha vida. Então eu não posso perder isso. Eu tô falando brincando, mas tem gente que se apega a terras, se apega a casas, se apega a apartamentos. E animais também, né? Tem pessoas que se apegam muito a animais. E veja que para que elas consigam manter essa conexão, elas precisam canalizar defeitos, como a avareza, o orgulho. Então veja que nós estamos falando com vocês num tempo atrás que os defeitos eles abrem portais para que energias densas atravessem e passem para cá. Então, através do orgulho e da avareza, o medo pode se justificar. Então ele continua existindo porque o indivíduo tem medo de perder. Mas veja que nós vamos falar disso no medo da morte, então não vamos falar disso agora não. Bom, o medo de enfrentar. Ele se apresenta de diversas formas, como o medo de conversar com o superior, seja no trabalho, para pedir um aumento, para falar da situação atual, para ver se pode melhorar, como pode ser um superior da religião, de tentar explicar ou entender por que o senhor está falando isso, ou a senhora está falando isso, porque eu li uma coisa lá que diz que não é bem assim. Então, a pessoa sente medo de enfrentar essas situações, de questionar, e medo também de assumir a responsabilidade sobre alguma coisa. Então, para que eu questione o sacerdote ou padre, eu preciso assumir um compromisso de que alguma coisa ali vai mudar. E pode ser que esse evento saia do meu controle, então eu prefiro ficar ali onde eu tô, porque eu conheço a situação mesmo. Ah, mas o que ele tá falando tá errado, eu tenho certeza que tá errado. Mas quem sou eu para falar qualquer coisa? Então o indivíduo tem um medo de mostrar o lado dele. E como sabemos também, cada um de nós tem uma mensagem única. Então, se o indivíduo deixa de dar o seu recado, uma parte do todo deixa de se cumprir, né? Bom, pode também ser medo de expandir a consciência, seja por desconhecer o caminho, seja por preferir a condição habitual em que está. Então, falamos nessa questão porque a RH, né? Tem muitos indivíduos que estão percorrendo o processo da RH, pode também ser uma sessão com um terapeuta. Acontece alguma coisa que sabota o processo para retornar ao ponto de partida. Então veja que é um apego muito grande à zona de conforto. Então assim, nós até lemos uma vez uma matéria que estava falando que a zona de conforto era importante, né? Porque por ela ser familiar, ela permite que nós estruturemos nossa vida livres do medo. Até certo ponto, admito que concordei, porque falei, é verdade, né? Porque se nós nos livramos da zona de conforto, a nossa vida fica muito dinâmica. E quem que é capaz desse dinamismo em uma dimensão tão densa quanto a nossa? Então é necessário ter um pouco de estabilidade, de saber, aqui é a casa, aqui é onde eu descanso, aqui é onde está tudo certo, está tudo bem. Então ok, é um ponto fixo. Poderia ser interpretado como zona de conforto? Poderia, mas é necessário. Como que eu vou não ter isso? Entende? Então é uma questão a se considerar. Daria outro vídeo, é claro, não é esse o foco, mas só para entender que o medo, essa diferença entre o amor e o medo é muito tênue. Então veja, qual que é a diferença? Saber se é medo, se é amor, se é algo benevolente ou se é mal. É porque é sentido, não é verdade? Então, se eu tenho medo de viver, eu tenho medo de morrer, eu tenho medo de tudo. Mas se eu tenho amor à vida, eu tenho amor a tudo que eu faço. Então, assim, são questões interessantes porque são pontos de vista. É muito incrível como que uma consciência enxerga um evento de uma forma e outra consciência enxerga a mesma situação de forma totalmente diferente. São variações do todo. São questões muito importantes e interessantes. Por fim, o medo da morte. Uma incógnita para a maior parte de nós, onde nos esquivamos desse evento que é certo. Faça de tudo para atrasar a morte, mas sua ocorrência é infalível e inevitável. Então, hoje nós também temos esse culto à jovialidade, né? Sempre ficar jovem, sempre ter uma aparência jovial. Isso até é um pouco complicado porque as crianças estão sendo forçadas a se tornarem adultas, os adultos forçados a serem mais jovens. Então seria a mesma coisa que olharmos para a natureza e falarmos, olha filha, a infância e a terceira idade são faixas etárias que não servem para nada.
Nós queremos só a juventude. Então, veja que são processos que a natureza apresenta para que nós desenvolvamos e consigamos canalizar essa questão do aprendizado para então gerar um amadurecimento da consciência. E veja que essa questão de dar uma super prioridade para a juventude é um aprisionamento, porque a vida é muito mais do que isso. Então, nós enxergamos através do medo, o medo de envelhecer, o medo de perder tempo, o medo de não ter idade suficiente para fazer as coisas, ser dependente dos pais e por aí vai. Então é medo, é muito medo, muito medo. E através desses medos nós somos prisioneiros de nós mesmos e também daquilo que nos põe como verdade. Nossa sociedade concebe a morte como o fim absoluto da existência, quando na verdade é uma transformação. É igual nós estávamos falando do exemplo da água, quando a gente deixa ela na canequinha e ela evapora tudo, né? Então, assim, tem pessoas que não acreditam, né, em dimensões. Eu não vou ser ingênuo e dizer pra vocês que nunca falei com uma pessoa assim. De você ouvir a pessoa falar, que Deus não existe, que dimensão não existe. Né? Nós entendemos que essa força que nos move, ela vem da onde? É igual fala, que a gente já até falou com vocês. O que faz eu estar aqui de olho aberto, lendo isso daqui, falando com vocês? De onde vem isso? O que nutre a minha emoção, a minha mente, para que eu pense, para que eu processe, para que eu entenda. Aí pessoas podem falar, tá, mas é a alimentação que te converteu em minerais, que o seu corpo absorveu. E na questão espiritual, né, quando vai ficando mais sutil, quando nós temos esse tráfego entre dimensões, essa capacidade de emoção e sentimento, essa questão de sentir essa conexão da intuição, dessa conexão mental de, que nem a gente estava falando, acontece alguma coisa com alguém, você sente que está acontecendo alguma coisa. Então tem energias da natureza que nós, por enquanto, pode ser que estejamos preparados para lidar. Mas existem. É como a água que evaporou. Cadê? Sumiu. Mas está ali em algum lugar. Por fim, a morte, ela nos visita a todo instante para levar aquilo que deixou de ser útil para nós. Então, são ideias, são bens materiais, são até células do corpo. Então, a todo instante nós estamos sendo renovados por essa força. Nós podemos interpretar a obra da morte como algo benevolente e trabalhar em favor disso, ou enxergar isso como um grande vazio e fugir. Veja que, se aceitemos ou se rejeitemos, o fato de que vamos desencarnar não vai se alterar. Então tem muitos indivíduos que não querem pensar nisso. Mas isso é certo. Isso vai acontecer. Se nós analisarmos bem, na visão pessoal, essa força, ela é muito benevolente, porque ela está libertando a mente de um fardo. Ela está vindo e está levando embora uma coisa que faz mal para aquela pessoa. Ou até mesmo a catarse da RH. Percebe que existe um desajuste, rearranja os pensamentos e com isso expurga a maldade. Então é um processo benevolente, um processo que expande a consciência, que cristaliza. Se analisarmos a grandeza do todo, perceberemos o quanto somos pequenos. E como falamos para vocês também, é um processo difícil, exige paciência e dedicação. Nós estamos em uma dimensão onde para subir, para elevar a consciência, você tem que fazer um esforço. Mas para cair, é só você tombar pro ladinho e deixar a gravidade agir. Então é um desafio constante, gente. Bem, se vocês tiverem alguma pergunta, teremos o prazer de ajudá-los. Até a próxima.